Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade maravilhosa de viver mais um dia, 20 de junho de 2026. Nós chegamos ao capítulo 11 do livro de Daniel, são 45 versículos, e eu confesso, muito complexo você decifrar a proposta, o propósito, o objetivo, a mensagem específica, eu falo a mensagem histórica aqui envolvida num capítulo desse. Ele usa muito uma expressão ele, por exemplo, na Bíblia BKJ que eu utilizo, ele vai falando uma história, ele coloca ele, só que o número de personagens é múltiplo, porque o tempo aqui se alonga, porque esse capítulo ele serve para descrever o momento em que eles viviam, mas também serve para se alongar ao tempo, passando por Mateus 24, passando por Tessalonicenses, passando por Apocalipse. É uma mensagem que, na verdade, se perpetua. Então, a gente não vai focar muito nos aspectos de toda uma narrativa histórica aqui envolvida, mas assim na sua essência. A narrativa histórica envolve o começo de uma batalha entre o reino da Pérsia e o reino da Grécia, mas isso é só o ponto de entrada, porque, na verdade, a confusão aqui se dá dentro do próprio reino grego. Do próprio reino grego. Então, como mensagem inicial, a gente, analisando pelo aspecto de Grécia e Pérsia, ou seja, da vizinhança, da comunidade, do seu próximo, a gente vê o quanto há, vamos dizer assim, a falta de harmonia, a falta de um bom relacionamento, a falta de verdades, né? A falta de compaixão, de amor, de respeito aos limites dos direitos de cada um, podem trazer consequências completamente, vamos dizer assim, prejudiciais para a sobrevivência daqueles dois que são envolvidos. Isso você pode exemplificar na sua vida prática, como você ter um vizinho à sua esquerda e um vizinho à sua direita, e você tendo maus relacionamentos com qualquer um deles. O vizinho, nesse caso, a pessoa do vizinho aqui representaria, nesse aspecto, vamos dizer assim, por Jerusalém, um ponto central, e a esquerda representaria, por exemplo, a Pérsia, e a direita a, a, a Grécia, por exemplo. Então você vê, então essa dificuldade de relacionamento externo cria grandes confusões e grandes prejuízos. Mas o pior é quando a gente vê o resto do capítulo, que a briga ela é grande, ela é grande. Um dos primeiros pontos que a gente precisa destacar é o que está escrito no verso 1 desse capítulo. Ele diz assim, ó, também eu no primeiro ano de Dario, o Medo, eu mesmo me levantei para confirmar e fortalecer. Ora, quando você volta no capítulo 10, que inclusive foi objeto do nosso devocional de ontem, existem dois anjos ali que são citados. E aí se discute sobre a questão da teofania, né? Ou seja, da materialização do próprio Cristo. A Bíblia aqui fala sobre o homem, né? Ele fala aqui do homem, a Bíblia BKJ, mas ele é tratado como um anjo, porque também já vem no capítulo 9 sobre isso. E é tratado sobre o anjo Gabriel e o anjo Miguel. E a narrativa aqui, essa confirmação é dada pelo anjo Gabriel, quando ele fala, eu mesmo me levantei para confirmar. E aí você já é fortalecido, só que quando você vai ver o resultado, você analisando o texto, olhando friamente, quando você vê a sequência, você imagina, então, poxa, como Dario foi fortalecido pelo anjo, e a gente vai ver aqui uma sequência de intrigas, de guerra, de batalhas, ou simplesmente a preponderância, ou seja, a queda da Babilônia, pelo Império Persa. Né? A queda, ou seja, como é que Dario, que conquistou a Babilônia. Só que aqui a menção ela se refere justamente da invasão do Império Persa sobre a Babilônia. Quando ele fala que ele fortaleceu, é para que os gregos, aqui no caso, ou os persas, vamos dizer assim, para que os persas, vamos dizer assim, que representada por Dario, ele avance sobre a Babilônia, conquiste a Babilônia. Então, aqui o fortalecimento, é algo específico, espontâneo, isso mostrando já uma outra lição sobre a soberania de Deus, sobre o poder dele, sobre como ele estabelece. O nosso verso inicial, se eu não falei, eu não lembro se eu falei sinceramente, ele é no verso 27, que bem no finalzinho diz assim, pois o fim ainda será no tempo determinado. Essa é a fonte do nosso devocional. E então, você vê que a arquitetura, o propósito, o resultado de Deus, ele já está planejado. E aí, ao longo da história, Deus vai estabelecendo o poder, vai estabelecendo as alianças e vai deixando com que os homens
se arquitetem, mas o plano está todo moldado pelo Senhor. E a gente vai vendo ao longo do capítulo, então, Dario foi fortalecido, mas a gente vê que depois a Pérsia, ela cai para os gregos. E aí a guerra começa a partir do versículo 3, quando ele diz assim: e um rei poderoso levantar-se-á e governará com grande domínio, fará conforme a sua própria vontade. E aí a gente alonga na história quando encontra um personagemzinho chamado Alexandre, que aí você, no livro de história, você vai ver o que é. E Alexandre o Grande é esse nome. Só que a Bíblia diz que ele seria, lembra lá, dos 4 chifres, né? Dos 4 chifres sairia um chifre, você não lembra disso? Aí a Bíblia diz que seria quebrado, né? Que esse governo seria quebrado. E aí ele seria dividido em quatro chifres. E aí, aqui é que começa. Aqui é que começa por quê? Porque entre esses reinos há uma divisão que é chamada de Reino do Sul, que vem da dinastia, segundo os escritos dos historiadores, dinastia Ptolomaica. Isso não sou eu que estou lendo na Bíblia e estou enxergando dessa forma. A gente já está produzindo a nossa avaliação teológica, o nosso devocional, muito mais baseado também muito sobre o que a história, os escritores nos fornecem. E o Reino do Norte, que era pela dinastia Seleucida. Então essas duas dinastias acabam ao longo do tempo se confrontando, se fazendo traições, fazendo arquitetura política, fazendo alianças. A própria Bíblia, ela fala lá no versículo 27 mesmo, ele diz assim, ó: e os corações de ambos os reis estarão voltados a fazer dano, e eles falarão mentiras a uma mesa, porém isso não prosperará, pois o fim ainda será no tempo determinado. Mostrando as alianças, a arquitetura, tudo é muito falso. E isso é projeção também do futuro. Enganações, ele seduz, ele bajula, ele seduz o povo de Deus. Ou seja, ele faz de tudo. Faz de tudo. Só que nessa sedução ele corta, vamos dizer assim, ele impede os sacrifícios diários, impede as adorações, ele come um porco no santuário, faz muita coisa ali, também mostrando um cenário muito próximo daquilo que se traz também lá para o livro de Apocalipse, chamado do Anticristo, uma figura. Então a gente vai vendo que essa arquitetura humana é sempre uma arquitetura muito perversa, muito diabólica, muito uivada de mentiras, de enganos, de falsidade, de destruição mesmo. Então ele vai vendo. Só que no meio disso também há aqueles que se fortalecem, aqueles que têm entendimento. E esses que têm entendimento, ele terá uma posição diferente. Quando você vai lá no final do verso, lá no verso 32, diz assim: aqueles que se prostram impiamente contra o pacto, ele se corromperá por meio de adulações. Mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Vendo que, apesar dessa arquitetura, dessa aproximação e dessa submissão de parte do povo de Deus aqui, falando sobre se coloca, mas há aqueles que são resistentes, que se permanecem ali. Mas ainda assim a Bíblia fala que muitos, né, eles instruirão a muitos, mas também muitos cairão pela espada e pela chama, pelo cativeiro e pelo despojo por muitos dias. Muitos, isso é o povo de Deus que está sujeito. Só que existe um detalhe muito interessante, o que ele traz no versículo 35, quando ele diz assim: e alguns dos que têm entendimento cairão para prová-los e para purificar e torná-los brancos até o tempo do fim, porque ainda é por um tempo determinado. E aí deixa uma outra lição sobre a gente, né? Sobre dificuldades, sobre desespero, aqui traz sobre morte, né? Pessoas que servem ao Senhor, mas que estão cumprindo o seu papel, mas ao mesmo tempo a sua queda não representa sua destruição, se representa o aperfeiçoamento do próprio santo, como nós diremos. Então é um capítulo que você lendo ele, tem até às vezes muita dificuldade de se situar quem é quem, principalmente pelo uso repetitivo da expressão ele, que ele está falando de 2, 3 personagens, mas ele fala ele e deixa com que a referência se torne um pouco complexa. Vale a pena ler? Vale, mas esse é um capítulo que de fato você precisa de muito estudo e também de muita bagagem histórica, por quê? Porque ele será avaliado, ele será compreendido muito mais pelo que o futuro traz, ou confirmado pela nossa história real do que vivemos, do que propriamente uma compreensão do que aqui está escrito de uma forma muito clara. Mas aí o Senhor abençoa ricamente vários que se debruçam, estudam, analisam, vai montando um grande quebra-cabeça do mundo histórico, mas também do aspecto espiritual, e consegue nos fornecer algo muito sentido. Por fim, a arquitetura humana, as projeções humanas, elas são ilusões próprias, porque na verdade
nesse jogo, ou nesse tabuleiro, ou nesse movimento, quem arquiteta tudo, quem planeja tudo e quem organiza tudo, fazendo com que os homens executem, é o próprio Deus. Mas a questão é, quem ocuparia a posição? Aí talvez seja algo de uma escolha específica de cada um, mas que o plano será cumprido, de acordo com a vontade de Deus, isso será. Fica na graça de Deus e Pai, que o Senhor possa nos cuidar, meu irmão.